Sou o exército de São Miguel. Nós precisamos ter muita consciência do chamado que Deus nos fez. Nós precisamos ter muita consciência, enquanto cristãos batizados, filhos de Deus, aquilo que nós combatemos. O soldado que está distraído na guerra é ferido, é eliminado. E nós, talvez mais do que os outros, precisamos estar muito atentos. Porque, além da salvação da tua alma, por trás de você está uma família inteira. Sim ou não? Por trás de você, padre, está uma paróquia inteira. Por trás de você, pai, está a tua prole, a tua família. E por isso que nós precisamos estar muito vigilantes e muito atentos, porque o inimigo, ele é invisível aos nossos olhos. Você consegue proteger sua casa colocando arames, cerca elétrica, cachorros valentes? Você consegue pelo menos tentar proteger a sua casa dos inimigos corporais? Você coloca grades, você providencia mais cadeados, você contrata um vigia. Acontece que o Senhor vai nos dizer que nós devemos temer muito mais aquele que pode precipitar a nossa alma na geena. E São Paulo vai nos exortar que os nossos inimigos, eles são espirituais, principados e potestades espalhados pelos ares. Se você não é um homem, uma mulher espiritual, se você não é um homem, uma mulher de oração, se você não é um homem, uma mulher atento e vigilante, sua casa está toda trancada, mas eu sinto muito, o inimigo está dentro dela. E ele não vem para roubar algo de você, ele não vem para roubar a sua TV, ele não vem para roubar o seu rack, o seu armário, o seu carro, a sua Mercedes importada, ou o seu Fusquinha que está na garagem. Não. Ele vem para precipitar você e a sua família num abismo. Ele vem para te levar ao desespero. Ele vem para te levar a uma inquietação e uma perturbação que muitas vezes beira a loucura. Isso acontece com alguém aqui, sim ou não? É contra esse inimigo que nós precisamos lutar. E eu trago o arcanjo Miguel, aquele que nos auxilia de maneira tão forte e eficaz na batalha, no combate espiritual. Eu tentava me recordar quando foi que a minha história com São Miguel começou, pelo menos de quando eu me dei conta, porque eu sei que desde o ventre ele já estava a me proteger, não tenho dúvida. Em oração me recordei quando eu fui dar o passo para a vida religiosa, e certo dia fui tomada de um grande pânico. Eu ainda estava na casa dos meus pais, e vieram pensamentos terríveis à minha mente, pensamentos de que eram os pensamentos mais insanos, mas na hora que você está na batalha, esses pensamentos não se revelam insanos, você começa a acreditar neles. E parecia que o mosteiro para o qual eu estava indo tinha porões, tinha tortura, tinha coisas terríveis. Eu não ia conseguir nunca mais falar com a minha família. Hoje eu posso rir disso, mas na hora o que me veio foi uma crise de pânico terrível. A minha pressão baixou, eu comecei a suar, comecei a tremer. O inferno declarou guerra, porque eu estava a um passo de entrar para a vida consagrada, a vida religiosa, e o inimigo não quer. E naquele momento de batalha, o que sossegava o meu coração, o que trazia paz ao meu coração, o que aquietava o meu coração, era rezar com a canção da nossa Madre Kelly,
cuja letra é de Santa Faustina. Vi São Miguel perto de mim, e este guia confidenciou-me assim: és odiada pelo mal, mas não tema, não tema, alma dileta. Vi São Miguel perto de mim, e este guia confidenciou-me assim: és odiada pelo mal, mas não tenha medo, alma dileta. Recomendou-me o Senhor Jesus que eu tivesse um especial cuidado por ti. Recomendou-me o Senhor Jesus que eu guardasse cada um dos teus passos. E esta canção, que na verdade é a oração, me pacificava. Eu tenho um anjo, eu tenho o glorioso São Miguel, eu tenho um anjo da guarda comigo. E aquela oração que eu ensino tantas vezes para vocês, que é do Padre Gabriel Amorte, nos momentos de batalha, precisamos bradar e dizer: estou sob o manto de... Estou sob o manto de... O que podes fazer contra mim? Tenho ao meu lado o arcanjo Miguel. Tenho ao meu lado o arcanjo... Tenta lutar contra ele. Tenho o meu anjo da guarda. Tenho o meu... que vela para que eu não seja tocado. Tu não podes fazer nada. Tu não podes fazer nada. Acontece que muitas vezes, aos olhos humanos, nós estamos vendo a desgraça acontecer. Eu sei pela fé que Ele não pode fazer nada, mas eu olho para dentro da minha casa e eu vejo a discórdia, eu vejo um matrimônio em crise, eu vejo um esposo que saiu de casa, eu vejo um filho que está num caminho errado. Eu olho para mim e eu vejo muitas vezes, me vejo desanimado, esgotado, cansado. Embora pela fé eu saiba que Ele não pode fazer nada, eu preciso crer muito mais naquilo que a fé me diz e inspira, do que naquilo que os meus olhos veem. Porque o que é que Nossa Senhora viu? Ela viu um filho morto, e ela segurou um filho morto nos seus braços. Mas em que ela acreditou? Que ele ressuscitaria. Ela viu e segurou um filho morto nos seus braços, mas ela acreditou em Deus, e pela fé ela viu aquele filho ressuscitado. Pode ser que na carne você veja hoje os teus sonhos arruinados, as tuas expectativas frustradas, mas pela fé você precisa acreditar que o sonho de Deus é maior que o seu, como tantas vezes cantamos, que o plano de Deus é melhor que o meu. Por isso eu vou me entregar, eu vou confiar. E por isso eu posso me abrir àquela voz que diz: levanta e vem, desperta para o novo que o Senhor tem para ti. É muito difícil, quando estamos dentro da batalha e do combate, enxergarmos algo além da ferida que nós recebemos. Está doendo, irmã Maria Raquel, e dói, e queima, e sangra. Mas o Senhor nos convida a levantar a cabeça, porque não somos guerreiros à toa, porque não fomos feitos filhos de Deus à toa, porque não estamos nesse mundo a passeio, mas precisamos chegar ao termo feliz que é o céu. E eu preciso, mesmo segurando um filho morto nos meus braços, ou mesmo segurando uma aliança de um esposo que foi embora e tirou essa aliança do dedo, dizer: eu continuo acreditando no plano e no projeto de Deus. São Paulo vai dizer que, como guerreiros, nós precisamos nos revestir de uma armadura. Como está a sua armadura? É preciso usar o elmo. O guerreiro usa o capacete da salvação. O guerreiro usa uma couraça para proteger o seu coração. O guerreiro empunha uma espada para poder atacar o maligno, porque afinal de contas São João da Cruz vai nos dizer que ele tem medo de você. É verdade que ele é superior a nós por natureza. Outro dia eu vi um autor dizer que a inteligência de um único demônio é superior à inteligência de todos nós juntos.
Por natureza, Ele nos é superior, puro espírito. Nós temos a limitação de sermos também matéria. Experimentamos a concupiscência. Somos tentados em várias áreas. O inimigo não, com exceção da soberba e da inveja que o fez cair. Ele não enfrenta as demais paixões desordenadas que nós enfrentamos, como a luxúria, a gula, a avareza. Ele é mais inteligente que nós, Ele é superior a nós por natureza, mas Ele é inferior a nós por graça. Eu escutei um aplauso para o Senhor. Ele nos é inferior por graça. É por isso que São João da Cruz então vai dizer que o demônio teme a alma que está unida a Deus como ao próprio Deus. Isso é grandioso. Por isso que quando você acorda na madrugada e toma o seu rosário nas mãos, ele tem que sair. Eu fico imaginando esses guerreiros valorosos quando despertam, seja na madrugada, e tomam o rosário e acende a vela e começa a adorar Jesus na Eucaristia, começa a proclamar o nome de Jesus. Ou quando na hora da novena de Pompeia suplica a proteção de Nossa Senhora, ou quando na hora da misericórdia declara a confiança no Senhor, ou quando no terço do combate invoca os anjos e a augusta rainha dos céus, e ele fica enlouquecido, porque eu não entro só na batalha, eu entro com uma multidão, com um exército, e eu entro com toda a corte celeste, e ele não tem chance. É por isso que ontem alguém dizia, é por isso que ele quer interromper a nossa oração, porque a nossa oração interrompe os planos dele. De fato, quem reza não se desespera. Nós precisamos estar a todo instante dentro deste céu que a oração nos traz. A oração puxa este céu até nós. E eu quero aqui então suplicar o auxílio de São Miguel para as batalhas que estamos enfrentando, sobretudo na nossa mente, porque assim como com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, Satanás ele sugestiona. A batalha se desencadeia aqui, na mente. E é claro que se ela não for vencida aqui na mente, ela já cai no coração produzindo sentimento, e ela já vai se traduzir em comportamento. Mas antes daquele esposa adulterar, antes daquele jovem consumir pornografia ou droga, antes de você fofocar, antes de você mentir, primeiro aquilo foi sugestionado aqui, foi acolhido aqui, expressou-se num comportamento então desordenado. Por isso o capacete. Eu fui salvo pelo Senhor. Hoje nós vemos, por exemplo, as taxas, os índices, né? Divórcio lá em cima. Cristãos católicos que abandonam a igreja lá em cima. E por aí vai. Violência lá em cima, homicídio lá em cima. Eu preciso estar com o capacete da salvação. Dizer, eu continuo crendo no sacramento do matrimônio, ainda que essas taxas cheguem a 100%. Eu continuo acreditando na vitória de Deus. Eu continuo acreditando na bondade que há no coração de cada ser humano e que Deus plantou. Eu continuo tendo esperança, porque eu sei que a vitória é certa e eu sei que Satanás já está derrotado. Jesus vai dizer no Evangelho que Satanás caiu como um raio. E estar aqui tentando fazer perecer as nossas almas nos faz levar ao desespero. Mas eu preciso estar com o capacete da salvação, acreditando na palavra de Deus. Veja o que o Padre Rossetti, que esteve conosco no Misericórdia Brasil deste ano, nos traz no seu diário, o diário de um exorcista. Ele pergunta assim: de quem é a voz que está na sua mente? De quem é a voz que está na sua mente? Muitas vezes nós somos ainda muito inocentes no combate espiritual, e precisamos pedir a São Miguel que nos faça crescer, que nos dê uma solidez, que
não nos deixe assim tão vulnerável nesta batalha, porque nós precisamos reconhecer quando a voz é do maligno. Outro dia alguém partilhava algo muito interessante comigo, dizia assim: irmã Maria Raquel, eu estava numa situação, comecei uma conversa com um colega, e ficou vindo uma tentação em mim para eu ter raiva dessa pessoa. Eu achei aquilo tão estranho. Nós estávamos desenvolvendo uma atividade juntos, e ele se dispôs ali com caridade a me ajudar, mas parecia que ele estava me atrapalhando. Eu comecei a querer ficar com raiva. Era como que algo fora de mim me levava a ter raiva dele, mas eu comecei uma briga dentro de mim, dizendo: mas ele está me ajudando. Eu dizia: bendito seja Deus, você percebeu que a sugestão, a voz não é sua, a sugestão é do maligno. A sugestão é dele, a voz é dele. Para que você conceba este pensamento, aceite, tenha raiva e discuta e seja agressivo. É uma batalha, a batalha se desencadeia na mente. E olha o que o Padre Rossetti então nos diz. Durante as sessões, os demônios muitas vezes ridicularizam e falam mal das pessoas que estão presentes no recinto, particularmente do exorcista. Eles tentam nos destruir, e para isso eles vão até mesmo utilizar daquilo que é sagrado. Num dos exorcismos em que eu estava, ele começou a dizer: você não celebra missa todos os dias, Rossetti? Alguns dos que estão aqui não se confessaram hoje. E começou a dizer os nomes. Rossetti, você não beijou sua estola antes de colocá-la? E começou a me acusar nos pormenores. Vocês acham mesmo que o demônio está se importando com a qualidade da minha vida espiritual? Não. Ele está tentando destruir a minha autoestima. Ele não está preocupado com a minha vida espiritual. E de fato o que ele falou era verdade. Eu não beijei a estola naquele dia, eu não havia me confessado, e eu não estava celebrando missa todos os dias. Agora, ironicamente, eu me lembro de beijar a cruz na estola, confesso-me semanalmente e celebro missa todos os dias. Entendam que o demônio, no final das contas, ele acaba trabalhando para Deus. Deus está permitindo que ele ataque desse jeito, porque ele te quer purificado e santificado. Senão Deus jamais permitiria. Porque a palavra vai dizer, o Senhor vai nos dizer que nenhum fio de cabelo da sua cabeça cairia sem que Ele, nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai sem que Ele o saiba. Então, se Deus permite que sejamos tentados, é porque Ele sabe que nós podemos avançar muito mais. Veja o que o Padre Rossetti disse: agora eu beijo a cruz da estola, eu confesso semanalmente, eu celebro a missa todos os dias. Todos nós escutamos vozes interiores, ouvimos mensagens diariamente. Algumas nos fortalecem, outras tentam nos deixar arrasados. Dizem que somos inferiores, que não somos bons o suficiente, que estamos sozinhos, que ninguém se importa com a gente, que não há esperança para nós. Nós vivemos no século da depressão, da ansiedade. Acontece que a raiz da depressão e da ansiedade, muitas vezes a medicina não vai conseguir tratar, porque não vai conseguir acessar a raiz dessa ansiedade, dessa tristeza. Não vai. Procuram nos humilhar. São mensagens de Satanás, independentemente do quanto possam estar disfarçadas de simbolismo religioso. A mensagem que Deus tem para nós é de amor e conforto.
Ele nos diz que somos amados e perdoados, somos bem-vindos no reino. Ele nunca deixa de olhar para nós e enviar mensagens de amor e misericórdia. Por isso, diz o Padre Rossetti, reserve um momento do seu dia para prestar atenção nas mensagens que você escuta na sua mente. Se ela aumenta sua alegria, eu não estou falando de euforia, se ela aumenta sua alegria e paz, vem de Deus. As drogas produzem euforia, droga não produz alegria. Se as mensagens produzem alegria e paz, elas vêm de Deus. Se deixa você arrasado, é voz de Satanás. E sempre que esta aparecer, rejeite o maligno e volte-se com confiança para o seu Pai. Certo dia eu estava com essas vozes na minha mente. Eram tantas vozes. E eu partilhava com a madre, ela olhou para mim e disse assim: tome a sua cruz e mande ele embora. Tome a sua cruz e diga: eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Tome a sua cruz e como batizada diga: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. Beba tu mesmo dos teus venenos. Eu não aceito a sua presença aqui, eu não aceito a sua voz, eu não aceito as suas sugestões. Retira-te em nome de Jesus. Qual foi o grande erro de Eva? Qual foi o grande erro de Eva? E nós não somos melhores do que os nossos primeiros pais. Foi dialogar com a serpente. Até no paraíso tinha serpente. Nos nossos paraísos também tem serpente. E o erro de Eva foi dialogar com a serpente. E nós estamos muitas vezes dialogando mais com a serpente do que com o próprio Deus. Eu aprendi depois de duras penas que nós podemos crucificar os maus pensamentos. E eu quero partilhar com vocês porque acredito que aquilo que Deus me ensina nos bastidores é para que eu partilhe com as almas que nos são confiadas. Aquilo que Deus me permite passar nos bastidores é para que eu possa partilhar essa experiência com aqueles irmãos na fé que o Senhor me dá. E não é novidade. Mas os padres da igreja já nos ensinavam isso. E nós precisamos recuperar isso, crucificar os maus pensamentos. Como eu faço isso, irmã Maria Raquel? Com a palavra. A palavra é a espada. E se você não tem o seu tempo diário com a palavra, você está correndo um risco muito grande. Porque você é um guerreiro sem espada. Imagina você numa batalha que você tem um escudo, você tem a couraça, você tem capacete, mas você não tem uma arma de ataque. Você até se defende, mas você não ataca. E a melhor defesa é a gente precisa atacar. Porque Satanás tem medo da alma que está unida a Deus. Então, eu selecionei aqui algumas passagens e hoje nós queremos crucificar esses pensamentos. Inclusive o Padre Roberto, bem-vindo, nos ajudava no Rosário sexta-feira. E eu fiquei impressionada como tantas pessoas estão sofrendo com isso. O primeiro pensamento é aquele pensamento que te entristece, te deixa triste, depressivo. Você precisa crucificar este pensamento na cruz do Senhor. Quando vem o pensamento, você diz: eu crucifico este mau pensamento na cruz do Senhor, para que ressuscite um pensamento novo, renovado. E para a tristeza, nós podemos proclamar o que está em Eclesiástico capítulo 30. Olha o que Deus nos fala: não entregues a tua alma à tristeza. Não entregue a tua alma à tristeza. E não aflijas a ti mesmo com tuas preocupações. Não te maltrate nos teus maus pensamentos. A alegria do coração é a vida da pessoa, um tesouro inexaurível de santidade.
A alegria da pessoa prolonga-lhe a vida. Tem compreensão contigo mesmo, consola o teu coração, afugenta para longe de ti a tristeza. A tristeza matou a muitos e não traz proveito algum. É diferente de uma contrição, de um arrependimento. Quando você sente aquela compulsão, aquela contrição, nossa, eu ofendi o coração do Senhor. Corra para um confessionário. Não precisa se anestesiar dessa dor. Nós temos a chance de correr para o tribunal da misericórdia. Poxa, eu errei. Que bom que você reconhece isso. Reconhecer o erro é uma graça de Deus. Tem gente, às vezes a gente vai se desesperar porque errou. E eu dizia naquele rosário da madrugada, nós precisamos louvar a Deus até pelos nossos erros. Sabe por quê, filho? Porque se tem algo que faz São Miguel vencedor, é a humildade dele. E se o nosso coração é um coração orgulhoso, nós não vamos conseguir combater o orgulhoso Satanás, porque orgulho com orgulho vai pegar é fogo. Só a humildade. Por isso que Nossa Senhora, Ele não suporta o respirar dela, porque ela é a humilde serva do Senhor. E muitas vezes Deus vai permitir que você erre, e que você erre feio, porque é a única maneira de abater o nosso orgulho. Então, bendiga ao Senhor, até mesmo pelos erros que você um dia cometeu, pelos erros que você cometeu hoje. Bendiga ao Senhor pela graça que Ele te deu de já arrepender-se e corra para o sacramento da confissão. Muitas vezes a gente vai adoecendo porque a gente tenta racionalizar e negar o pecado, e isso nos faz adoecer. Nós ficamos procurando justificativa e muitas vezes precisamos recorrer até a outras coisas para anestesiar a nossa consciência, quando tudo que nós precisamos é do perdão de Deus, é chegar no tribunal da misericórdia, no sacramento da confissão e dizer assim: eu pequei, eu fiz uma coisa terrível, eu matei uma pessoa, eu menti, eu adulterei. Aquele ladrão arrependido, do lado de Jesus na cruz, cometeu crimes a sua vida toda, mas naquela última hora, ele reconheceu-se pecador, ele reconheceu a sua miséria, e a palavra vai dizer isso: quem se acusa diante de Deus é por ele justificado. Nós temos o assassino de Santa Maria Gorete. Como é que hoje nós podemos contar uma história tão bela? Como é que hoje Santa Maria Gorete chega a nós como a mártir da pureza, como ícone da castidade, inspirando tantos jovens a buscarem essa vivência da pureza e da castidade? Foi porque um dia alguém tentou contra a pureza dela, chegando ao ponto, ela resistindo de ser morta por esse alguém. Olha que tragédia. Mas por causa dessa tragédia, nós temos um grande testemunho. Que grande tragédia é o Calvário. Mas sem a tragédia do Calvário, nós não tocaríamos a redenção, a ressurreição. Eu não sei qual a grande tragédia da sua vida, mas a palavra vai dizer, Romanos 8:28, que tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. Quando as pessoas chegavam cabisbaixas para o Padre Pio, desanimadas por causa dos seus erros, dos seus fracassos, dos seus pecados, ele dizia: filho, mas você ama Jesus? Agora você ama Jesus? Amo. E você não quer amá-lo muito mais? Quero. Então, ainda que você tivesse cometido todos os pecados do mundo, a misericórdia te alcança e te perdoa. Alegre-se. Vamos crucificar o sentimento de culpa. Culpa porque eu errei, eu poderia ter feito diferente, eu não fiz. Nós podemos então abrir Isaías 1:18. E o Senhor vai dizer: ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como púrpura, ficarão iguais à lã. Podemos fazer como um Pedro que negou o Senhor por 3 vezes. E qual foi a grande brecha que Pedro deu para Satanás? Pedro não era medroso. Por que Pedro ali naquele palácio, Pedro vai negar Jesus 3 vezes? Se Pedro é um homem corajoso, é um homem impulsivo, é um homem impetuoso, ele tira a espada
no Horto das Oliveiras para defender Jesus. E agora, Pedro, você está com medo? Não, a brecha de Pedro não era o medo. A brecha de Pedro foi o orgulho. Pedro não caiu por medo, ele caiu por orgulho, porque ele achou que ele conseguiria fazer. Eu estou disposto a dar a minha vida por ti. Eu, Pedro, estou disposto a dar a minha vida por ti. Oh, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Era preciso abater o orgulho do príncipe dos apóstolos. Era preciso que Pedro experimentasse até o fundo a sua fraqueza, para que ele pudesse dizer, como está na palavra e como canta a nossa Madre Kelly: sem ti eu nada posso fazer. Você pensou que ia segurar o seu matrimônio com a tua beleza, com as suas forças e com as suas habilidades? Você pensou que iria segurar o teu relacionamento com as curvas do teu corpo e com a tua habilidade num leito nupcial? Não, filha, não. Sem Ele, nós não podemos nada. E Ele não vai poupar esforços. Há uma passagem que me marca muito, que o próprio São Paulo vai dizer a uma alma que está obstinada no erro. Ela vai dizer: eu te entrego a Satanás. Eu me assustei a primeira vez que eu vi esta passagem. Mas o apóstolo vai dizer: eu te entrego a Satanás. Sabe para quê? Para que no dia final você seja salvo, para que você se converta. Sem ti, sem Deus, nós nada podemos fazer. Nós não vamos vencer esta batalha. E uma ciência, atenção meus amados, uma ciência, seja ela qual for, seja a ciência jurídica, seja a área da saúde, a psiquiatria, a psicologia, seja o ensino, seja qual for a ciência, que não reconheça o primado da graça, que não reconheça o primado da graça, ela não só não vai nos ajudar, como ela vai acabar nos prejudicando. A ciência pode nos ajudar muito, contanto que ela reconheça o seu limite, contanto que ela reconheça o primado da graça de Deus. Do contrário, ela vai acabar se autodestruindo. Nós seremos destruídos por ela. É o que nós temos visto muito. Um médico, um psiquiatra, um psicólogo, e você, quando for procurar qualquer um deles, se informe se eles reconhecem o primado da graça de Deus. Caso contrário, não fique ali, vá embora. O primado da graça de Deus, aquela graça que tudo pode realizar, aquela graça que transforma São Paulo de um perseguidor dos cristãos a um homem que dará a vida por Jesus. Aquela graça que faz com que aqueles 12 homens rudes, aqueles 12 homens que as pessoas tinham por nada, se tornam então apóstolos, arautos do Evangelho e vão dar a sua vida por Jesus. Uma graça que tira Pedro do chão da negação e coloca-o numa cruz, num patíbulo, para dar a vida pelo seu Senhor. A graça que pode nos santificar. A graça que nos santifica. A graça que nos salva. E quando você desperta para rezar, você está reconhecendo o primado da graça de Deus. Você está reconhecendo que sem Ele você nada pode fazer. Você está afugentando o maligno. O tempo vai esgotando. E tem tanta coisa ainda que eu gostaria de partilhar com vocês. Vamos crucificar o pensamento aqui de uma baixa autoestima. Lucas capítulo 12, versículos do 6 ao 7. Abre a sua Bíblia. Versículo do 6 ao 7.
O Senhor vai dizer: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? E no entanto nenhum deles é esquecido diante de Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenha medo, porque você vale mais do que muitos pardais. Você vale muito mais. Deus te ama. Tu és a obra-prima de Deus. Como é que Deus consegue fazer isso, gente? Olha a multidão que nós somos aqui. Não tem ninguém igual ao outro. É a mesma configuração, é boca, é olho, é nariz, é cabelo. Eu lembro quando eu comecei a desenhar, aprendi a fazer um bonequinho, a fazer o rosto. E meu desafio era fazer rostos diferentes, eu não conseguia. Mas Deus faz essa multidão e não tem ninguém igual ao outro. É único, é singular, a sua digital é única, você é único. Existe um plano de Deus para a sua vida. Existe um plano de Deus para a vida de muitos através de você. Bendiga a Deus pela maneira como Ele te fez, pela maneira perfeita que Ele te fez. Ainda que você que está aqui não enxergue, ou tenha a sua mudez, ou não tenha o estereótipo que você gostaria de ter, mas bendiga a Deus, porque tu és a obra-prima de Deus. Tu és imagem e semelhança. Tu és a coisa mais linda do papai. Fala para quem está do teu lado: você é a coisa linda do papai. Nunca permita que Satanás ou as pessoas por ele instrumentalizadas te digam o contrário. Não aceite. Entenda que nós temos essa chave dessa porta dentro de nós. E nós precisamos levantar e dizer: eu não aceito esse pensamento. Não aceito. Eu não aceito esse sentimento. Não aceito. Às vezes você, homem, que aqui está no trabalho, desenvolvendo o seu trabalho, trazendo pão para dentro da sua casa, com o suor do seu trabalho, e de repente Satanás vai se colocando à espreita. Ele conhece as suas fragilidades. Inclusive todos nós temos fraquezas psíquicas, tá? Em decorrência do pecado original, dos nossos pecados pessoais e daquilo que cometeram, que nos machucaram. Ele conhece as suas fraquezas e aí ele vai se abeirando. E ele começa a sugestionar, começa a querer chamar a sua atenção para aquela colega de trabalho. E se você não vigia, aquilo vai se tornando um sentimento, mas esse pensamento não é seu. Ele vai sendo colocado de fora e você precisa levantar-se rapidamente. Ter muita transparência para com a sua esposa, esposa para com o seu esposo, são uma só carne. Semear a confiança entre vocês, a verdade entre vocês, para que Satanás não se deite entre vocês à noite quando vocês vão dormir. Não ter segredos, não. Senhas em celulares, não. Não ter medo que a nossa vida seja esse livro aberto, de que de fato nós somos um. E um mal que tem assolado a quase totalidade da humanidade, que é a ansiedade. Estamos ansiosos, é fato. Estamos ansiosos e não é por acaso. Satanás soube provocar essa ansiedade em nós. E se nós não lutarmos por nossa sanidade, nós vamos enlouquecer. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. O Senhor diz hoje para ti: não vos preocupeis com coisa alguma. É o Senhor que está dizendo. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, a paz de Deus. Essa paz aqui remédio não produz não, tá? Essa paz aqui remédio não produz não. Estão entendendo, né? A paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus.
Quem é que tem mais vez aí na tua mente? Satanás ou a palavra, a voz de Deus que está dizendo: Stephanie, Ricardo, preste atenção, não se preocupe não, eu estou cuidando de tudo. Para o medo que muitas vezes nos deixa aterrorizados, Isaías 41:10, o Senhor vai dizer: não lanceis olhares desesperados, porque eu sou o teu Deus, eu te dou coragem, eu te ajudo, eu te seguro pela mão. Ficarão envergonhados e frustrados todos os que se enfurecem contra ti. Não tenha medo, porque eu estou contigo. Ter fé não é acreditar que Deus existe. Isso Satanás também acredita. A palavra diz isso. Ele crê e treme. Ter fé é acreditar que Deus é bom todo o tempo, que Ele está cuidando de mim e que Ele não perde nenhuma batalha, que Ele é vitorioso e eu sou vitoriosa com Ele. Quando eu tenho um pensamento de desconfiança, eu corro para o confessionário. Sim, porque ele disse para Santa Faustina que o que mais fere o coração dele, a fornicação, o adultério, por exemplo, é algo terrível. O homicídio é algo terrível. Pecados mortais terríveis que precisam ser confessados, que podem nos precipitar no inferno, fato. Mas ele diz para Santa Faustina que o que mais machuca o coração dele não é isso ainda. Isso machuca, mas não é o que mais machuca. Sabe o que mais dói? É a falta de confiança. E muitas vezes eu digo: poxa, eu humilhei o Senhor, eu estou humilhando Deus. Com esse pensamento, com esse comportamento, eu estou dizendo que Satanás pode mais do que ele. E precisamos correr para o confessionário para pedir perdão ao Senhor, porque não confiamos nele. Ainda que estejamos segurando o filho morto nos braços, Nossa Senhora não se desesperou. Ela sofreu. Nós vamos sofrer. Não adianta querer tirar o sofrimento, gente. Não adianta. O sofrimento caminha com todo aquele que se decide pelo amor. Na verdade, o sofrimento é inerente à condição humana. Vai acompanhar também aqueles que decidem odiar. O sofrimento vai nos acompanhar. Mas nós não podemos parar. Nossa Senhora sofreu. Quantas vezes ela vai ser representada com 7 espadas no seu coração? Mas ela não desistiu de amar. Ela teria abraçado aqueles algozes. E aqui entra algo que também é uma arma terrível de Satanás. A vitória de Satanás não vem quando, por exemplo, aquele esposo saiu de casa. Sabia? Não. A vitória dele na sua vida acontece quando o seu esposo, tendo saído de casa, você passa a não confiar mais em Deus. Você se revolta. Aí sim. A vitória de Satanás não vem porque aquele filho que estava na UTI, que você rezou tanto e pediu oração do exército de São Miguel, veio a falecer. Aí não é a vitória de Satanás. Ontem eu encontrei um sacerdote aqui, ele me parou e disse: irmã Maria Raquel, muito obrigada. A senhora rezou tanto pelo meu pai, ele estava na UTI. Aí eu disse assim: nossa, e como está o seu pai hoje? E ele disse: meu pai está com um sorriso, o meu pai está no céu. Eu parei, deixa eu recalcular a rota do que eu estava dizendo. Mas eu nem precisei falar. Ele disse: o meu pai foi curado, irmã. Foi curado para o céu. Satanás não venceu porque aquele pai entrou no céu. Entendem? É claro que o filho vai sofrer a perda. Mas quando eu pego aquele sofrimento, eu digo: peraí, deixa eu ficar mais pertinho de Jesus, porque está doendo tanto. Deixa eu ficar mais pertinho de Jesus. E não quando eu faço o contrário, porque eu perdi e eu vou para o lado oposto. Deus, você poderia ter salvado o meu pai e não salvou. Você poderia ter feito e não fez. Nós estamos agindo exatamente como Lúcifer, quando questiona o plano de Deus. Lúcifer é aquele que diz: eu não aceito, eu não aceito. Miguel é aquele que diz: eu aceito, eu servirei o Senhor. Muitas vezes eu não entendo
Eu não entendi quando Deus me chamou para a vida consagrada, quando Deus me pediu o sacrifício da minha família, o sacrifício daqueles sonhos que eu nutri. Eu não entendi nada, mas é preciso confiar e dar o passo na fé. Foi difícil, lágrimas de sangue, saudade, foi terrível. Os anos iniciais foi, mas Deus sempre sustentou com a sua graça. E hoje posso dizer, não trocaria esse plano de Deus por nenhum outro que eu tivesse feito, porque eu sou feliz. Entregue ao Senhor o que Ele está te pedindo. Entregue ao Senhor o que Ele está te pedindo. Ele quer caprichar, Ele quer melhorar, Ele quer dar algo muito melhor. Deus não vai deixar um filho dele assim de mãos vazias, não. Ele pede porque Ele quer dar algo maior e algo melhor. O que é que faz São Miguel então um vencedor? A gente pensa que é o poder, como o mundo concebe o poder. Jesus vai dizer: os poderosos deste mundo oprimem as nações. Meu tempo acabou. Os poderosos deste mundo oprimem as nações. Entre vocês não deve ser assim. Não, 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 não. São Miguel vence por causa da sua humildade, por causa da sua pequenez. É aquilo que São José Maria de Escrivá vai dizer: Senhor, faz-me santo, ainda que seja a pauladas. Dói levar as pauladas. Imagina batalharmos tanto aqui nesta terra, para no final das contas perdermos o céu. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas quem perder a sua vida, por amor a Deus, pelo Evangelho, salva-la. Amém?